Salve, salve, galerinha! Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aí na nossa aula número 4 do nosso curso da segunda série e vamos dar uma sequência hoje, começando com um tópico novo. Já vimos a parte de escalas termométricas, a parte de dilatação térmica, que foi dividida em 2 aulas, e agora na nossa quarta aula vamos falar sobre a calorimetria. Também será dividida a calorimetria em mais de uma aula, tá? Então, o que vai acontecer? No estudo de calorimetria, obviamente, calorimetria, o próprio nome já diz, nós estamos fazendo uma medição do calor, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir o que é o calor. Você tem que lembrar que o calor, ele vai ser sempre uma energia que você vai imaginar que está transitando de um corpo para o outro, certo? Então lembre-se, é uma energia que transita entre dois corpos, que estará transitando entre dois corpos. Então, por definição, você verá que o calor, ela será uma energia que em trânsito, ela vai estar transitando entre dois corpos, certo? Entre dois corpos. Agora, com um detalhe, esse processo ocorre em decorrência da diferença de temperatura que existe entre esses dois corpos. Então, sempre dessa ideia. Você pode transferir energia de um corpo para o outro via força. Você faz uma força, você gasta energia e o outro corpo recebe. Mas o calor é uma transferência de energia em função da diferença de temperatura. E existe uma regra muito importante sobre esse calor, que é o seguinte: nós vamos ter um corpo que está quente, nós vamos ter um corpo que está frio e nós teremos que o calor sempre irá fluir de forma que ele irá do corpo quente para o corpo frio. Ele fará isso de forma espontânea. Então, se a sua mão está quente e você encosta na parede, é natural que, como a sua mão está em temperatura maior do que a parede, ela vai, obviamente, fornecer energia para a parede, e não o contrário, tá? Senão seria muito estranho. Tu tá com a mão quente e a parede está fria. Tu encosta, a parede fica mais fria e a tua mão mais quente. Não, não é isso que acontece, certo? A sua mão vai resfriar porque ela está fornecendo energia e a parede vai esquentar porque ela estará recebendo energia, certo? Inclusive, haverá uma definição que a gente vai chamar de equilíbrio térmico. No que consiste esse equilíbrio térmico? Bom, o equilíbrio térmico é justamente a situação em que esse processo de fornecimento de calor já não está mais acontecendo. Você cessou o processo. Então, não há transporte de calor quando você atinge o equilíbrio térmico. Não há mais transporte de calor ou trânsito de calor. Trânsito de calor, certo? E isso acontece quando? Bom, se o calor ele é uma energia que transita em função da diferença de temperatura, no momento em que cessa esse processo, no momento em que não há mais transição de energia pela diferença de temperatura, quer dizer que as temperaturas dos corpos estão iguais. Temperaturas iguais, beleza? E aqui tem um detalhe sobre essa ideia de equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico, essa definição de que não haverá mais trânsito de calor, que a temperatura dos corpos estarão iguais, dá para você dizer que isso aqui é uma lei física. Essa aqui é a nossa lei zero da termodinâmica. Lei zero, professor? Como assim lei zero? É que o que acontece é o seguinte, né? Quando você estuda, por exemplo, as leis de Newton, Newton propôs 3 leis, a primeira, a segunda e a terceira, certo? E aí tu fala assim, tá, mas por que que na termo tu tem a lei zero, a lei 1 e a lei 2, tá? É mais por uma questão de manter as ordens aí, tá? Porque o que se formulou primeiro foi a primeira lei da termo, depois se formulou a segunda lei da termo. Mas essas leis, elas dependiam desse conceito de equilíbrio térmico. Então eles pensaram, bom, vamos formular uma lei para o equilíbrio térmico e aí para ter base nessas leis, primeira e segunda lei. Então, para não mudar as ordens, para falar, o equilíbrio térmico agora vai ser a primeira, daí a primeira vira a segunda vira a terceira. Não, eles fizeram assim. A ideia de equilíbrio térmico vai ser a lei zero, certo? Vai ser a lei fundamental, vai ser a base para poder construir as futuras leis. Essa ficou a ideia, certo? Então, lei zero da termodinâmica, ok? Então, o calor sempre fluindo do corpo quente para o corpo frio e fechou a nossa ideia, certo? Agora, na nossa sequência, o que a gente vai estudar é a forma pela qual a gente vai utilizar para medir o calor, certo? E aí,
a gente vai observar o seguinte, que quando você fornece calor para um corpo, pode acontecer duas coisas com ele. Uma coisa é simplesmente ele aumentar a sua temperatura, ele vai esquentar. Então tá lá a água a 10 graus Celsius, você fornece calor, ela esquenta, ela aumenta a temperatura dela. Só que se você continuar fornecendo calor, vai chegar num momento, que vai ser os 100 graus Celsius, que essa água vai estabilizar a temperatura dela e ela vai começar a mudar de estado físico. Então você entende que, pô, o calor pode causar duas coisas no corpo. Pode causar mudança de temperatura ou mudança de estado físico. E a gente vai começar então o nosso estudo separadamente. Primeiro estudando a situação em que ocorre uma mudança da temperatura, certo? E aí esse cara será conhecido como o calor sensível. Calor sensível é aquele no qual, quando você fornece o corpo, ele causa uma mudança na temperatura daquele corpo, certo? Agora, ô, professor, eu posso enviar um calor latente no corpo? Não, não, você envia calor. E aí, o que acontece com o corpo é que vai definir se ele vai ser um calor sensível ou não. Não tem você mandar calor latente ou mandar calor sensível. Você fornece calor. Se o corpo começar a aumentar a temperatura, você fala, ah, não, esse calor está causando aumento de temperatura, então a gente vai chamá-lo de calor sensível, tá? E é essa a nossa ideia. Então ele estará associado à mudança de temperatura. Por que que esse nome aqui é sensível? É justamente porque você consegue sentir. Quando você encosta numa coisa que está recebendo calor sensível, que está recebendo calor e alterando a temperatura, pelo tato você consegue perceber que a temperatura está aumentando. É sensível, você consegue sentir, certo? Quando você está fornecendo um calor que está causando uma mudança de estado físico, o que que acontece com o corpo? Quando está acontecendo a mudança de estado físico, tu não percebe que está mudando a temperatura, perdão, você não consegue perceber que ele está recebendo calor. Por quê? Porque ele simplesmente está com a temperatura dele estabilizada. Você encosta, está numa temperatura, você encosta de novo, está na mesma temperatura, certo? Então, a nossa ideia do calor sensível. E aqui, pessoal, quais são os parâmetros que vão ser necessários para a gente poder medir esse calor sensível? Bom, a ideia vai ser a seguinte: como eu quero medir o calor, a sigla que eu vou utilizar para o calor será a letra Q. A letra Q, onde Q irá representar o calor. Certo? E aí o que que acontece? Quando você fornece calor para uma amostra de água, para uma amostra de algum fluido, bom, se você está aqui fornecendo calor para essa estrutura, o que vai acontecer com essa estrutura será que a temperatura dela vai começar a aumentar. Então haverá uma variação nesta temperatura. Só que essa variação na temperatura, ela vai depender de dois fatores que são fundamentais. Você sabe que se você pegar pouca água, é fácil de você aquecer. Agora, se você pegar muita água, vai demorar mais para você aquecer. Então, a massa dessa amostra é muito importante. A massa dessa amostra é muito importante. E tem um outro detalhe dessa amostra também, que é muito importante. Qual é o outro detalhe? É o que a gente vai chamar de calor específico. Calor específico. Opa, comi uma palavra aqui. Específico. Esse calor específico, ele é uma característica do material que você está estudando. Então, você tem materiais que aquecem facilmente e tem materiais que não aquecem facilmente, que é difícil de você esquentar. Então, isso é uma característica do material. E aí a gente vai ter o seguinte, obviamente, massa, a sigla é M que a gente utiliza, né? E esse calor específico nós vamos chamar de Czinho. E aqui surge a nossa equação. O calor que você está mensurando depende desses três fatores. Depende da massa, depende do calor específico e depende da variação da temperatura desse corpo, certo? Então, eu vou dizer que quando eu jogo calor em um corpo, o quanto muda de temperatura nele é algo relacionado à massa e esse calor específico. Então, vamos guardar aqui as nossas siglas que nós estamos trabalhando, né? M sendo a massa, o Czinho sendo o calor específico, vou fazer aqui resumido, específico só esp, beleza? E o ΔT sendo a variação da temperatura. Ok. Agora, o que mais nós temos sobre esse cara? Bom, as unidades de medida, certo? Galera, o que a gente usa geralmente aqui não são as unidades de sistema internacional, mas sim as unidades do nosso cotidiano. Nesse capítulo em particular,
se utiliza mais as unidades do cotidiano. Massa aqui, geralmente a gente manipula ela em gramas, certo? E o calor, nós vamos mensurar ele em calorias, certo? Se você pegar calor é uma energia, naturalmente a gente utilizaria joule, mas aqui em particular gosta-se de utilizar mais a expressão em calorias, certo? A variação da temperatura, ela vai ser em graus Celsius o nosso trabalho aqui, certo? E aí vem a unidade do calor específico. Essa unidade do calor específico vai ser a tal da caloria por grama graus Celsius, certo? E aqui tem um detalhe sobre esse cara. Lembre que o calor específico, lembre, isso aqui é um detalhe muito importante. Ele é basicamente uma grandeza que mostra o quão difícil é esquentar a amostra. Por exemplo, um cara que tenha alto calor específico é difícil de você esquentar. A água tem calor específico alto, então você tem que fornecer muita energia para que ela aqueça, para que ela mude a temperatura. O alumínio já tem calor específico bem baixo, então com um pouquinho de calor ele já sobe a temperatura. Então a gente pode dizer que esse calor específico pode ser um grau de dificuldade de aquecimento de um corpo, tá? Mas por definição ele seria a energia para que cada 1 grama do material, para que cada 1 grama do material altere 1 grau Celsius em sua temperatura, certo? Então, eu vou falar assim, bom, ó, o alumínio, 1 grama de alumínio, para conseguir fazer uma variação de 1 grau Celsius, ele precisa de quanto? O alumínio, ele precisa de 0,11 calorias, se eu não me engano, tá, pessoal? 0,11, agora não lembro se era 0,11 ou 0,22, eu acho que é 0,11 mesmo, tá? Então, ele precisa de 0,11 calorias para 1 grama conseguir alterar 1 grau Celsius. É pouca energia. Ó, a água, por exemplo, ela precisa de 1 caloria para que cada 1 grama dela altere 1 grau Celsius. Certo? Então, obviamente, se você pensar que 0,11 é quase 10 vezes menor do que 1, né? Pega 1, divide por 10, vai dar 0,1, então quase 10 vezes menor. Você vai pensar, pô, então é 10 vezes mais difícil esquentar a água do que o alumínio. Exatamente isso, certo? Inclusive, a água em si tem um calor específico que ele é tabelado e que você precisa saber esse número, tá? O calor específico da água sendo ele 1 caloria por grama grau Celsius, certo? Você pode até me perguntar, pô, professor, que sorte, né, ter dado bem certinho 1 para o calor específico da água. Claro que não, isso aí foi uma coisa formulada, né? Primeiro calculou-se esse negócio em joules, tinha dado um número na faixa de 4,2, e eles falaram assim, viu, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma unidade para água que vai ser 1, e aí ele falou que esse 4,2 joules seria 1, exatamente. Então, inclusive 1 caloria irá corresponder a 4,2 joules de energia. Isso aqui não precisa saber de cor, inclusive vai ter exercício que vai aproximar para 1 caloria 4 joules, tá bom? Mas a água ter 1 caloria grama grau Celsius é muito importante, certo? Então entendemos aqui a nossa estrutura. Essa equaçãozinha aqui, todo mundo conhece o macete dela, o tal do Q macete, Q igual a mc delta T, beleza? Então, nossa equação que determina o calor quando você fornece energia a um corpo. Você pode ver que você não consegue calcular o calor diretamente, você consegue calcular ele indiretamente. O que você faz é, bom, eu vou olhar para esse cara aqui, que é a água, o quanto que ela esquentou vai conseguir me fornecer o qual é a quantidade de calor que o corpo recebeu. Eu não consigo olhar para a energia transitando no espaço e falar, tá passando tanto de energia. Não, eu consigo por uma consequência. Eu falo, ó, se esquentou tanto, então quer dizer que ele recebeu tanto de energia na forma de calor, certo? Então, na nossa sequência, a gente vai discutir sobre uma grandeza que é a tal da potência. E essa potência, ela vai ter muito exercício associado à calorimetria. Por quê? Porque a potência, ela vai ser definida como uma taxa de transferência de energia em relação ao tempo. Taxa de transferência de energia em relação ao tempo. E o que isso significa? Taxa de transferência de energia em relação ao tempo.
Bom, a ideia não é tão complexa assim quanto parece, tá? Mas toda vez que eu falar para você de uma taxa, eu estou dizendo de uma grandeza que está mudando à medida que o tempo passa. Por exemplo, eu posso dizer a taxa de deslocamento com relação ao tempo. Isso é a velocidade. A velocidade é o quanto que você se desloca com relação ao tempo. Ele é uma taxa de deslocamento com relação ao tempo. Agora, quando eu falo para você sobre a potência também é uma taxa, então ela também é uma divisão. Então essa potência, ela será a taxa de transferência de energia, só que transferência de energia nesse nosso capítulo é o calor. Então é a taxa de calor que está sendo fornecida a um corpo com relação ao tempo, que é sobre ΔT. Então é muito comum eu falar assim, ó, você tem uma fonte que fornece 50 calorias por segundo. Aí o cara pergunta para você, quantos segundos é necessário para você, utilizando essa tua fonte, aquecer a água até 100 graus Celsius? Então ele te dá uma taxa, ele fala assim, ó, a cada segundo chega tantas calorias, então quanto tempo vai demorar para tu atingir os 100 graus Celsius na água? Então acaba acontecendo muito isso aqui, ó, na tua análise. Acaba acontecendo que essa equação nós vamos escrever assim, ó, que o calor ele será um produto da potência com o tempo. Calor sendo potência vezes tempo. Eu simplesmente peguei esse ΔT e joguei multiplicando a potência, certo? Então, quando você for resolver um problema que envolva potência, geralmente tu faz a seguinte análise. Você pegar assim, bom, eu sei que o calor é definido como m vezes c vezes ΔT, massa, calor específico, variação da temperatura. Mas esse calor aqui, caso ele fale para você que tem uma fonte que opere a uma certa potência, você pode escrever assim, ó, potência vezes o tempo sendo igual a m vezes c vezes ΔT. Onde, olha só, na minha primeira equação, a variação da temperatura me permite descobrir quanto de calor você forneceu àquela estrutura ou quanto de calor foi necessário aquela estrutura receber para alterar aquela temperatura. Beleza? Na segunda equação, essa mesma variação de temperatura, ela vai me fornecer o quê? Ela vai me permitir encontrar quanto tempo demorou para isto acontecer. É isso, pessoal. Claro que você pode sempre fazer as coisas de forma particionada, por exemplo, primeiro aplicar Q macete, encontrar uma resposta e depois igualar Q potência vezes tempo. Fique à vontade, tá? O caminho que você achar melhor. E aqui tem um outro detalhe. Se potência multiplicada com tempo vai te dar o calor, em gráficos que você tenha potência e tempo, por exemplo, um gráfico aqui que ele propõe que a potência de um corpo, de uma fonte térmica está aumentando. Imagina que você está fazendo um fogo e aquele fogo está fornecendo energia para uma panela. Só que logo que você começa o fogo, a chama está meio baixa. À medida que aquele fogo vai se espalhando para a brasa toda e aquele negócio vai criando aquela onda de calor mais intensa, cara, a quantidade, a potência, a taxa de fornecimento de energia começa a se tornar mais intensa. Então é uma potência crescente. Como que tu vai calcular a quantidade de calor que você recebeu se a tua potência está crescente? É simples, é só você pegar o gráfico potência-tempo e fazer o seu cálculo de área aqui, ó. Você vai encontrar a área desse gráfico e esta área vai te fornecer o calor. Área igual ao calor, certo? Bom, o nosso assunto teórico é esse, tá? A gente encerra por aqui a nossa teoria. Na aula de exercícios, obviamente, montei o exercício, recapitulo as equações principais da nossa teoria e metemos ficha no nosso assunto, beleza? Próxima aula a gente comenta um pouquinho sobre o calor latente e sobre troca de calor entre os corpos. Fechou, galera? É isso aí. Forte abraço a todos e nos vemos na nossa próxima aula e na aula de exercícios, beleza?